Conflitos entre israelenses e palestinos já deixaram mais de 80 mortos e 400 feridos. E você vai ver também. A Câmara aprovou o projeto de lei do licenciamento ambiental. Pelo texto, algumas obras não precisariam de licença. Uma pesquisa feita na maior favela de São Paulo apontou que 9 entre 10 diaristas tiveram redução ou até perderam toda a renda com a pandemia. Colombianos voltaram a protestar contra o governo e contra a repressão da polícia. E o tempo que o brasileiro passa nas redes sociais aumentou 25% no ano passado. Você vai ver agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Israel e Palestina continuam com a escalada de violência e a intensificação dos bombardeios na faixa de Gaza. O balanço mais recente do conflito é de 83 mortes em Gaza, incluindo 17 menores de idade. São mais de 480 feridos. Pouco depois da meia-noite, os alertas de foguetes foram acionados no sul do estado hebreu, mas também na metrópole de Tel Aviv, pela primeira vez desde o início da escalada. Durante a madrugada, 5 pessoas ficaram feridas na explosão de um projétil que caiu em um complexo residencial de Petah Tikva. Em Gaza, vários prédios foram bombardeados e até derrubados. O Hamas anunciou a morte do comandante do braço militar do grupo islamita para a cidade de Gaza, a principal do território palestino. Desde o início da semana, Israel foi alvo de mais de 1.500 projéteis que deixaram 7 mortos e centenas de feridos. Com a intensificação dos combates, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir pela terceira vez em uma semana, depois de 2 encontros em que não houve uma declaração conjunta. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei do licenciamento ambiental. Hoje, os parlamentares analisam os destaques apresentados pelos partidos políticos. Por 300 votos a favor e 122 contra, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou no começo desta madrugada o texto base do projeto de lei do licenciamento ambiental. A proposta estabelece regras gerais a serem seguidas por todos os órgãos licenciadores, como prazos de vigência, tipos de licenças e empreendimentos dispensados de obter o licenciamento ambiental. Pelo projeto, não vão precisar de licença ambiental para obras de saneamento básico, de manutenção em estradas e portos, de distribuição de energia elétrica com baixa tensão, obras que sejam consideradas de porte insignificante pela autoridade licenciadora ou que não estejam listadas entre as que exigem o licenciamento. Para o relator, deputado federal Neri Geller, a dispensa de licença de empreendimentos de utilidade pública ou interesse social evita uma cega burocracia. Com o orçamento apertado, as universidades federais podem ser obrigadas a paralisar as atividades no segundo semestre. Para evitar o fechamento, as federais querem discutir com o MEC estratégias para tentar resolver o problema. Com a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2021, o Ministério da Educação sofreu um corte de recursos e congelamento de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O maior impacto foi nas universidades federais, com a redução de 1 bilhão de reais. E a falta do recurso pode comprometer o funcionamento das 69 instituições de ensino no próximo semestre. O bloqueio de recursos atinge despesas como o pagamento de conta de luz, água e telefone, mas também pode ter alcance maior, como no fornecimento de bolsas de estudo e programas de auxílio estudantil. O congelamento não inclui os recursos para salários e aposentadorias, que são despesas de pagamento obrigatório. Ao todo, o governo federal prevê um gasto de 4 bilhões e meio de reais com as universidades federais neste ano. Em 2020, o valor destinado foi de 5 bilhões e meio de reais. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que a previsão é de que todos os moradores da cidade com mais de 18 anos sejam vacinados contra a Covid até outubro. O calendário de imunização dos grupos prioritários vai até o próximo dia 29 e já no dia 30 de maio começa a vacinação das pessoas de 51 até 59 anos. A faixa de idade vai caindo mês a mês até outubro, quando está prevista a imunização de quem tem entre 18 e 24 anos. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que os calendários foram elaborados de acordo com a entrega das vacinas para o município. A média móvel de mortes por Covid no Brasil é a menor desde 15 de março.
Mais 2.494 mortes pela Covid foram confirmadas no Brasil em 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, o número de vítimas já é de 428.034. Em um dia também foram registrados mais 76.692 novos casos de coronavírus. O total de diagnósticos positivos já passa de 15.359.000. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou abaixo de 2.000 pelo segundo dia seguido, com 1.948 vítimas. Esse é o patamar mais baixo desde 15 de março, quando a curva chegou a 1.841 mortes. Já a média de novos casos está em 61.316 diagnósticos diários. No mapa por estados, podemos verificar que novamente nenhum estado apresentou tendência de alta nas mortes. Em estabilidade estão 7 estados: Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe. E 20 unidades da federação aparecem com queda: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. E o Brasil já aplicou quase 56 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 37 milhões e 233 mil brasileiros foram vacinados com a primeira dose. Isso equivale a 17,58% da população. 18 milhões e 673 mil pessoas já receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas mais de 970 mil doses de vacinas da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Os estados que mais vacinaram as populações proporcionalmente são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que permite o afastamento de mulheres grávidas do local de trabalho durante o período de emergência por causa da Covid-19. Elas poderão exercer atividades à distância, sem redução de salários. A Polícia Federal faz hoje uma operação contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, na região dos Lagos. Os agentes federais, em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, cumprem 19 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com o comércio de drogas ilícitas no estado fluminense. Os mandados são cumpridos nas cidades do Rio de Janeiro, Macaé, Campos dos Goitacazes e Rio das Ostras. Segundo o Ministério Público, a associação criminosa era liderada por Fernando Lemos Gonçalves, um dos denunciados presos, também conhecido como Mano, que gerenciava a aquisição, venda, distribuição e o armazenamento de substâncias entorpecentes. A Polícia Federal informou que o grupo criminoso buscava drogas no Rio de Janeiro e distribuía o carregamento em Rio das Ostras e municípios vizinhos. De acordo com a PF, as investigações que antecederam a operação resultaram em 40 prisões em flagrante e a apreensão de 12 armas, um veículo clonado, dinheiro em espécie e drogas. Na ação desta quinta-feira, os presos vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Até o último balanço, 8 pessoas tinham sido presas nessa operação. Uma pesquisa feita na maior favela de São Paulo apontou que 9 entre 10 diaristas tiveram redução ou até perderam toda a renda com a pandemia. A Maria é diarista e desde que a pandemia começou, viu a renda familiar diminuir. Atualmente, ela e 2 filhas sobrevivem de doações. Estou vivendo dia doações e não tenho ajuda de mais ninguém. Meus patrões não querem, porque por causa da pandemia, por causa do vírus. Quando eu ficar em casa, quando o vírus passar, eles vão me chamar de volta, mas até então não me chamaram, por causa da pandemia. Você trabalhava em quantas casas? Em 5 casas. Hoje só estou em uma. A Terezinha também é responsável pelas contas da casa. Há um ano, parada, com o marido doente e sem renda, tem conseguido colocar comida na mesa também através da doação de cestas básicas. Então, quando a pandemia chegou, né, ficou complicado para todo mundo, né? Principalmente para a gente diarista, né? Porque os patrão optaram para a gente ficar em casa, outros ficaram com o familiar para ajudar, outros perderam o serviço, né? Então, eu tive que ficar em casa, né? Porque a corda só quebra para o lado mais fraco, né?
E você está sobrevivendo como? De doação. Estou sobrevivendo de doação, né? Porque tá difícil. O pouquinho que entra dentro de casa, às vezes tem que comprar um remédio, tem que tirar daqui e dali para ir sobrevivendo, né? A Maria e a Terezinha fazem parte de um grupo de mulheres que foram ouvidas no levantamento feito pelo Observatório de Olho na Quebrada, que apontou o impacto da pandemia na renda das mulheres que trabalham como domésticas. O estudo foi realizado entre dezembro do ano passado e março deste ano com 58 mulheres, diaristas ou trabalhadoras do lar, aqui da comunidade de Heliópolis, em São Paulo. E o que chamou a atenção é que 95% delas ou tiveram a diminuição ou perderam completamente a renda. A ideia surge de outras pesquisas que já estavam exemplificando e mostrando que a maioria das pessoas aqui de Heliópolis eram mulheres. E aí a ActionAid veio com uma proposta de fazer uma pesquisa feminista interseccional, então focado num grupo de mulheres específico para mostrar a realidade daquele grupo. E aí a gente acabou escolhendo o grupo das diaristas e trabalhadoras do lar, porque no nosso dia a dia, que a gente estava entregando cesta, fazendo doação, elas eram as mulheres que mais apareciam, né, em nossa volta. O perfil da pesquisa aponta que 97% das trabalhadoras domésticas em Heliópolis são mães, e metade delas cria os filhos sozinha. 78% são diaristas e sem carteira assinada. E 71% são negras. E o que a Maria e a Terezinha mais desejam é poder, com seu próprio esforço, colocar o pão todos os dias na mesa, como faziam antes da pandemia. A gente vai fazer um intervalo, na volta vamos mostrar que o brasileiro está gastando mais tempo nas redes sociais. Volta já. A discussão hoje na CPI da Covid no Senado em relação às negociações com a farmacêutica Pfizer para o fornecimento de vacinas ao Brasil. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouve agora Carlos Murilo Medina, que é gerente-geral da Pfizer na América Latina. O gerente da Pfizer afirmou que foram formalizadas as 3 primeiras ofertas da vacina ao Ministério da Saúde do Brasil em agosto de 2020, contendo 2 opções cada, sendo uma de 30 milhões e outra de 70 milhões de doses para 2020 e 2021. Carlos Murilo explicou que uma das preocupações do Brasil para aceitar alguma proposta da farmacêutica era em relação ao armazenamento da vacina, que exige baixas temperaturas. Para isso, no fim de outubro, a empresa ofereceu uma saída ao problema, uma caixa para manter o imunizante adequadamente refrigerado. O armazenamento de nossa vacina nessa caixa somente com troca de gelo seco por até 15 dias e logo poderia ser armazenada em refrigerador comum até por 5 dias. O Ministério da Saúde entendeu que para prosseguir e assinar o contrato precisava 2 condições. Uma era o registro da Anvisa e a segunda era uma autorização legislativa específica para atender às condições contratuais que estávamos negociando. Esse foi durante o mês de novembro, dezembro, janeiro, o objeto das negociações. Um estudo realizado no Japão indicou que a vacina da Pfizer é eficaz também contra variantes do coronavírus. A maior parte dos pesquisados apresentou anticorpos contra cepas do Reino Unido, da África do Sul, do Brasil e da Índia. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Yokohama, no Japão, examinou amostras de sangue de 105 profissionais de saúde que tinham recebido 2 doses do imunizante da Pfizer-BioNTech entre março e abril. O resultado foi que 89% dos indivíduos apresentaram quantidade suficiente de anticorpos tidos como eficazes contra 7 variantes do novo coronavírus propagadas em diferentes países. A equipe japonesa afirma que 94% dos indivíduos incluídos no estudo tiveram uma quantia suficiente de anticorpos considerados eficazes contra a variante britânica, 90% contra a cepa da África do Sul, 94% contra a do Brasil e 97% contra a da Índia.
Ainda de acordo com os pesquisadores, 99% apresentaram quantidade suficiente de anticorpos tidos como eficazes contra a cepa original. A equipe de cientistas vai incluir no estudo um número maior de pessoas para a coleta de mais dados. A Caixa Econômica Federal liberou para saques e transferências a primeira parcela do auxílio emergencial para mais um grupo. Dessa vez, os nascidos em outubro que não fazem parte do Bolsa Família podem sacar o dinheiro. A segunda parcela do auxílio para esse mesmo grupo está prevista para o dia 11 de junho. Um estudo realizado por uma empresa especializada revelou que o tempo gasto pelos brasileiros nas redes sociais aumentou 25% no ano passado, colocando a gente na vice-liderança mundial dos mais conectados. Status online. É assim que muitos brasileiros passam boa parte do tempo. Quanto tempo você passa por dia vendo redes sociais? Nossa, vendo rede social, acho que pelo menos umas 4 horas. Há bastante tempo. Pelo menos umas 3 horas. 3 horas por aí. Geralmente você entra para trabalhar e uma coisa puxa a outra, então você acaba se perdendo ali um pouquinho e vai indo ali. Aí o tempo voa. O tempo voa, você nem vê. As redes sociais alcançam 118 milhões de usuários no país, o que representa 97% da população. Pessoas de todas as classes sociais e idades, como a dona Cléo, de 70 anos, que criou um perfil para ela em uma dessas redes. É importante, porque senão você fica muito atrasado, né? Para tudo. Dar likes, aliás, virou uma das práticas preferidas dos brasileiros. Uma pesquisa realizada por uma empresa especializada do setor revela que o tempo gasto nas redes sociais aumentou 25% no ano passado. E, em média, cada brasileiro passa 47 horas e 26 minutos por mês conectado nesse tipo de mídia. Números que fazem do Brasil o segundo país do mundo que mais utiliza as redes sociais, atrás apenas do México, e à frente da Itália, dos Estados Unidos e da França. E não é só o tempo de uso das redes sociais que aumentou. A pesquisa também revela que as preferências dos brasileiros estão mudando. A nova e maior sensação atualmente são os vídeos. A procura por vídeos como esse aqui aumentou 35% durante a pandemia. E as pessoas não se contentam só em assistir, também querem interagir. As curtidas, comentários e compartilhamentos cresceram 20%. Números que mostram a força do audiovisual. Esse aumento se deve principalmente ao sucesso que a plataforma TikTok tem feito entre os jovens. Vontade de tomar uma coca? Aqui! Mas entre as marcas e influenciadores, o Instagram é a rede social preferida, seguida pelo Facebook e o Twitter. O Facebook ele tem uma série de recursos que outras mídias sociais não têm. Né? Por exemplo, você tem a possibilidade de fazer grupos lá dentro, de unir as pessoas num ambiente fechado. Quando a gente vai para o Instagram, por exemplo, ele já tem uma outra lógica de funcionamento. Tem a questão do apelo da imagem, tem a possibilidade de você fazer lives, né? O Twitter, por sua vez, é uma mídia social escrita, né? Você tem que escrever, são informações ali muito rápidas, em poucos caracteres. E aí ela não tem tanto o apelo da imagem. E essa geração de conteúdo que não para de crescer tem mudado a vida de muita gente. O Pedro conheceu a Ana em uma dessas redes sociais em plena pandemia. Ele diz que é muito tímido e a internet ajudou bastante. A gente começa a pesquisar na internet, né? Como fazer, como abordar, como isso, como aquilo, né? E eu encontrei um cara na internet que ensinava justamente isso, né? Então foi nos ensinamentos desse cara que eu comecei a mandar as mensagens para a Ana e começou a funcionar. Foram 7 meses de conversas só pelas redes sociais, que incluíram declarações de amor e também brigas. Uma história de amor que é contada em fotos e vídeos postados no perfil dos dois. Sai muito cada vídeo que a gente vê, sabe? Fica bem velhinho junto, reclamando um do outro, brigando, mas junto. Eu te amo de verdade. E aí, gostou? Então dá um like. Milhares de manifestantes voltaram às ruas da Colômbia ontem para protestar contra o governo e os abusos policiais. Em Bogotá, Cali, Medellín e outras partes do país, as marchas foram intensificadas devido à resposta das autoridades em meio à crise que eclodiu há 2 semanas.
Os colombianos completam 14 dias de mobilização social, apesar da morte de 42 pessoas. São as manifestações com mais mortes enfrentadas por qualquer governo recente na Colômbia, empobrecida pela pandemia, e onde a violência financiada pelo narcotráfico desfaz a ilusão de paz. No poder há quase 3 anos, Iván Duque é alvo de enormes protestos desde 2019. Depois de alguns momentos de trégua, provocou a raiva da população com um projeto de reforma tributária. A proposta foi retirada, mas a repressão policial aos protestos alimentou o descontentamento e fez com que os atos se multiplicassem sem uma agenda ou liderança definida. Duque se reuniu com a organização de manifestantes de maior destaque, mas as partes não chegaram a um acordo para acalmar a crise. O governo teme que os distúrbios possam afetar a Copa América de Futebol, prevista para acontecer na Colômbia e na Argentina entre 13 de junho e 10 de julho. A UEFA anunciou hoje que a final da Liga dos Campeões da Europa entre os ingleses Chelsea e Manchester City vai ser disputada na cidade do Porto, em Portugal. No ano passado, a final tinha sido em Lisboa. Em comunicado, a UEFA informou que fez a mudança para facilitar as viagens de torcedores ingleses durante a pandemia de Covid-19. O jogo vai ter público reduzido, com capacidade máxima de 6.000 pessoas. A partida estava marcada para acontecer em Istambul, na Turquia, mas por causa do risco das viagens de torcedores ficarem inviáveis, o jogo foi transferido para um país mais próximo da Inglaterra. O Manchester City conquistou a vaga depois de eliminar o Paris Saint-Germain e o Chelsea avançou depois de derrotar o Real Madrid. A partida está marcada para o próximo dia 29. Subir em um vulcão em erupção ainda, exige muita coragem. Só que na Guatemala, isso pode ser desculpa para uma boa pizza assada no calor da lava. Que tal aproveitar a atividade do vulcão Pacaya na Guatemala como fonte de calor para cozinhar o famoso prato italiano? A princípio, David Garcia usava pequenos buracos para fazer as pizzas, mas desde fevereiro, depois de uma nova fissura aberta pela forte atividade do vulcão, ele passou a aproveitar o calor da lava em movimento. O único detalhe é que não basta apenas um avental, o pizzaiolo precisa se proteger dos pés à cabeça para não se queimar. Em um rio de lava, tenho que ter certeza de que a pizza não vai embora e a temperatura não passe do ponto. Por isso, tive dificuldade em aprender a técnica aqui para não tirar a pizza queimada. Também é arriscado estar na borda do rio de lava, porque a temperatura chega a 1.500, 2.000 graus. Tenho de olhar a direção do vento para que não seja afetado. A pizza Pacaya se converteu em uma grande atração para os turistas que sobem a montanha próxima da capital guatemalca. O vulcão é um dos 3 mais ativos do país da América Central. O que temos aqui não se acha em outros lugares. Um cozinheiro que usa as brasas de um vulcão é impressionante, único no mundo. É impressionante, único no mundo por completo. Na verdade, é muito saborosa e tem uma crocância magmática. O vulcão Pacaya tem 2.552 metros de altura. Quem sabe David Garcia não aumenta o cardápio em breve, brasa é o que não falta. Essa edição fica por aqui, já tem outras informações com a Juliana Dariva e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau!